Hoje, 6 de outubro, domingo, realizaram-se as eleições municipais. Você certamente sabe que o município de Curvelo tem 61.474 cidadãos aptos a votar. Evidentemente, nem todos esses cidadãos compareceram às urnas, mas o eleitorado do município se compõe de 61.474 pessoas. Agora eu lhe faço a seguinte pergunta: você tem ideia de quantas pessoas votaram na primeira eleição para vereador em Curvelo no ano de 1832? Já já respondo. Antes, porém, alguns esclarecimentos. O município de Curvelo foi criado em outubro de 1831, desmembrando-se de Sabará, por decreto da Regência Trina Permanente, em nome do imperador Dom Pedro II, que era menor. Veja bem, foi criado em outubro de 1831, mas só foi instalado no ano seguinte, em 7 de dezembro de 1832, quando houve o levantamento do Pelourinho. O que era o Pelourinho? Era uma coluna de pedra ou de madeira, erguida numa praça da cidade. O Pelourinho de Curvelo foi então erguido na Praça da Constituição, hoje Voluntários da Pátria ou Praça da Basílica de São Geraldo. Bem, respondendo à pergunta, a primeira eleição para vereador em Curvelo ocorreu em 3 de junho de 1832. E os votos válidos totalizaram 219. Isso mesmo, apenas 219. Era o tempo do assim chamado sufrágio censitário, isto é, nem todo mundo tinha direito de participar do processo de escolha dos mandatários. Mulheres, nem pensar. Pessoas escravizadas, de jeito nenhum. Só tinham o direito de votar os homens, desde que fossem livres, maiores de 25 anos e com renda anual superior a 100 mil contos de réis. Era assim. Pela legislação da época do Império, estou falando de 1832, Curvelo podia ter 7 vereadores, porque o distrito sede do município era Vila. Foram então eleitos os 7 vereadores, que tomaram posse no dia 30 de julho de 1832, por isso considerado o dia do Legislativo curvelano. Desses 7 vereadores, o único nascido em Curvelo era João Nepomuceno Pinto de Carvalho, primeiro secretário da Câmara. Você deve ter estranhado que eu falei em eleição para vereador e não falei em eleição para prefeito. Não falei em eleição para prefeito por um motivo muito simples. A figura do prefeito, tal como nós a conhecemos na atualidade, não existia naquela época. As funções equivalentes às de prefeito eram exercidas pelo presidente da Câmara, que recebia o título de agente executivo municipal. Portanto, o coronel João Maciano de Lima, elevado à presidência da primeira Câmara, foi também o primeiro prefeito de Curvelo. Agente executivo municipal, coronel João Maciano de Lima. No que diz respeito ao número de cadeiras, a Câmara de Curvelo, como foi dito, começou com 7 vereadores. Em 1875, quando o distrito sede do município, em 15 de novembro, deixou de ser vila e passou à categoria de cidade, o número de vereadores subiu para 10. Não faz tanto tempo assim, as cadeiras na edilidade curvelana chegaram a ser 17. Depois voltaram para 10. Atualmente, são 15. A primeira mulher a exercer a vereança em Curvelo foi Alfa Viana Marques. Ela quebrou a hegemonia masculina na Câmara em 22 de outubro de 1955. Atualmente, o Legislativo curvelano tem 3 mulheres. E como ficará essa composição na próxima legislatura? Daqui a pouco saberemos. Saberemos isso e muito mais. A decisão soberana foi tomada neste domingo por você, eleitor.